Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, o estudo dos profetas menores, e tem sido uma bênção, temos sido muito edificados. Hoje chegamos na lição de número 9, Abacuque, a fé como forma de vida. Tópico 1, Abacuque. Tópico 2, a crise do profeta. E tópico 3, a fé como forma de vida. Não sai daí porque temos muito a aprender com o profeta da oração do avivamento. E aí, querido, como você está? Eu espero que você esteja bem, com a graça de Deus. Estamos estudando os profetas menores e tem sido uma bênção aqui para cada um de nós. Você já é inscrito em nosso canal? Que bênção! Manda esse link para alguém, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Ainda não é inscrito? Se inscreve, por favor, deixa um comentário, já coloca o teu joinha aí, você vai nos abençoar muito, com toda certeza. Vamos estudar? O nosso texto do dia está em Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 4, que diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. A síntese da lição de hoje é: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. O texto bíblico da lição de hoje está em Abacuque, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, que diz assim: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Que palavra hoje! Vamos aprender com Abacuque, o profeta da oração do avivamento. Vamos orar? Pedir a graça de Deus, a misericórdia e a iluminação do Espírito Santo? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, obrigado pelo privilégio que temos de aprender um pouco mais da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, ilumina a nossa mente para que venhamos compreender as verdades ditas, ensinadas para cada um de nós por meio do Teu profeta Abacuque, Senhor. Abençoe esse irmão e essa irmã que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lembrar que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente os slides dessa lição, tanto no formato em PDF, quanto no formato em PowerPoint. Então, se você tiver interesse, basta apenas ir aqui na descrição do vídeo, nós temos os dois links. Um link para a versão em PDF e outro link para a versão em PowerPoint. E quem nos abençoa com a confecção desses slides é a querida irmã Carolina Esperança, cujo contato do Instagram também está aí na descrição deste vídeo, para também ser bênção em tua vida. Vamos então mergulhar nos escritos do profeta Abacuque. Abacuque é um livro especial. Eu particularmente gosto muito, tenho um apreço especial por esse livro. Até porque muito ouvi deste livro na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, porque sempre tive uma origem pentecostal. A grande questão que hoje, quando me deparo com o livro, é que percebo que muitas vezes esse texto foi tirado do seu contexto. Então fico feliz de hoje poder esclarecer, poder trazer um estudo mais detalhado para que você seja diferente e ensine e pregue da maneira correta este livro. É o 8º livro dos profetas menores. Chegamos na lição de número 9 deste trimestre. Eu tenho a certeza que nós temos muito a aprender. Abacuque é diferenciado até pelo fato de que nós não percebemos o livro como um livro profético tradicional. O que você espera do profeta? O profeta é aquele que traz uma mensagem de Deus para o povo.
No entanto, nos 3 capítulos do profeta Abacuque, nós não percebemos Abacuque trazendo uma mensagem para o povo, Abacuque exortando o povo. Me parece que, em vez de tratar o povo a partir de uma mensagem de Deus, ele trata com Deus a partir do sofrimento do povo. Na verdade, é um livro profético diferenciado. Nós percebemos que o livro é composto do diálogo entre o profeta e o seu Senhor. O livro traz inicialmente uma fase de crise em que o profeta passa. Ele se coloca na posição de quem fala com Deus com toda a sinceridade do seu coração. Abacuque abre o seu coração para o seu Senhor e nós percebemos Deus tratar o seu profeta neste livro. E o que isso ensina para cada um de nós? É que sempre há o que aprender com o Senhor. Independentemente da posição que Deus nos colocou no ministério, sempre há o que desenvolver, sempre há o que aprender a partir da nossa vida devocional. Nós não vivemos o Evangelho e a espiritualidade no púlpito, nas salas de aula. Nós vivemos em nossa vida devocional, em nossa busca por Deus por meio da oração, leitura da palavra e meditação. Em seu livro, Abacuque abre seu coração expondo a Deus suas percepções e incompreensões. Durante este diálogo, uma grande descoberta teológica acontece. A fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada não passa de fantasia, pois a fé é verdadeiramente provada, real, nos conflitos da vida. Ora, como nós poderemos orar? Aviva a tua obra, ó Senhor, se nós não entendemos o contexto no qual esta oração foi proclamada por Abacuque. Então vamos lá. Tópico de número 1, Abacuque, subtópico 1, sua vida. Na verdade, o nome do profeta Abacuque só é mencionado 2 vezes em toda a Bíblia Sagrada e todas as 2 vezes no livro do profeta menor. O seu nome significa, no hebraico, abraço ou aperto. Daí nos faz lembrar de uma situação muito inusitada. Lembra quando Jacó então lutou contra o anjo do Senhor e se agarrou no anjo do Senhor, lutando em busca da sua bênção? Pois é, nós lembramos muito também desse contexto aqui nos ensinos de Abacuque. Porque Abacuque não foi aquele que fisicamente lutou contra o Senhor, se agarrou no Senhor, abraçou o Senhor. Não, ele fez isso em sua vida de oração, em sua vida devocional. Foi aquele que não se contentou com as respostas que estavam sendo dadas para ele. Não se contentou com a situação na qual ele estava inserido. Então ele mergulhou em sua vida devocional, em sua vida de oração, agarrou os pés do Senhor, espiritualmente falando, em busca de uma resposta para a sua vida. Então, para mim, o nome do profeta Abacuque faz todo sentido. O interessante também é que o próprio livro já apresenta ele como profeta. Por causa disso, a maioria dos estudiosos afirma que ele seria um da escola dos profetas, seria alguém realmente envolvido com o ministério sacerdotal, com o ministério profético. Soma-se a isso o fato que lá no final da sua oração do capítulo de número 3, ele escreve em sua mensagem pós-oração que aquela mensagem deveria ser uma mensagem ao mestre do cântico, ou seja, aquele seria um louvor para os levitas adorarem, seria algo que seria recitado, uma verdadeira poesia. Então, diante desse contexto, nós percebemos que podemos dizer que sim, Abacuque era um profeta, possivelmente envolvido com o louvor na ordem dos levitas. Eu tenho a certeza absoluta que o mais importante não é saber a vida do profeta, mas a mensagem do profeta. E apesar da Bíblia trazer poucos detalhes a respeito da vida do seu profeta, ela traz uma mensagem profunda por meio dos 3 capítulos do profeta Abacuque. Abacuque 3,19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ora, isso foi escrito pelo próprio profeta. Subtópico de número 2, data do livro. Veja bem, este livro não cita nenhum rei, não cita nada além de uma pista acerca do povo que oprimiria o povo de Judá. Ele foi um profeta para o reino de Judá.
Ele disse que os caldeus, aqueles que viriam da Caldeia, e ali nós vinculamos com os babilônios, aqueles que seriam instrumento de Deus para o juízo contra o povo de Judá. Então nós podemos perceber que o contexto do livro, muito embora não traga outras informações, esse livro foi escrito antes da grande conquista da Babilônia, antes da invasão babilônica no Reino do Sul, na capital de Jerusalém, a destruição do Templo de Jerusalém, momento em que os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Este é o período que podemos asseverar que a escrita do profeta Abacuque foi feita. Subtópico número 3, a estrutura e a mensagem do livro. Como falei antes, este é um livro diferenciado. O profeta não traz uma mensagem de Deus para o povo, mas trata com Deus a partir de um olhar do sofrimento do povo. Abacuque olha então para o sofrimento do seu povo, para o sofrimento do Reino do Sul, para tudo o que estava acontecendo ali, as injustiças, os pecados, tudo que havia se tornado o Reino do Sul, aqueles que eram portadores da promessa de Deus, olha para Deus e diz: Senhor, eu não me acomodo com essa situação. Senhor, eu não compreendo a forma como o Senhor está agindo neste momento. Portanto, nós aprendemos que pelo menos 3 formas literárias nós encontramos aqui no livro do profeta Abacuque. Diálogo, Abacuque 1, 2 até 2,5, os ais proféticos de Abacuque 2,6 até o 20 e o louvor em Abacuque no capítulo de número 3. E não esqueça que o livro do profeta Abacuque foi escrito no hebraico e traz metáforas dentro do contexto da cultura judaica. Portanto, precisamos ter essa percepção. Podemos fazer uma divisão nos 3 capítulos. Capítulo de número 1 denuncia o estado da apostasia da nação e apresenta a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque. Capítulo 2 apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre seus planos e desígnios diante de novos questionamentos apresentados pelo profeta, e no capítulo de número 3 destaca a importância da fé por meio de uma oração de louvor. Queridos, eu acho sensacional essa construção poética e profética do livro de Abacuque, porque o livro de Abacuque já apresenta o seu profeta indignado, orando ao Senhor, questionando a forma e o agir aqui na terra sobre os planos de Deus. Ele de fato não está entendendo o plano de Deus e ele questiona dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas é no momento que ele se volta para ouvir a voz de Deus, no capítulo de número 2, ele tem a revelação e compreende que Deus, apesar de ele não estar percebendo, está sim agindo no meio do seu povo. E então no capítulo 3, cheio de fé em seu coração, clama: aviva a tua obra, ó Senhor, porque ele percebia que aquele povo precisava passar por um momento de avivamento, e avivamento requer arrependimento. Só haveria transformação no reino de Judá a partir de um tratamento que traria arrependimento. Então o profeta brada: aviva a tua obra, ó Senhor. E vamos aqui ao enquadramento temporal do nosso diagrama dos profetas. Abacuque é um dos profetas do pré-exílio, ou seja, ele profetizou antes do exílio babilônico. A sua palavra está contextualizada no Reino do Sul, o Reino do Judá, apesar de não dirigir palavra para o Reino do Sul, mas ele trata com Deus por causa do Reino do Sul. E na cronologia dos profetas, nós vemos que ele é contemporâneo de Naum, Sofonias e Jeremias. Deus sempre envia os seus profetas. Assim como hoje a igreja está se expandindo e avisando a todo mundo, dizendo que haverá um juízo de Deus, é necessário se arrepender, é necessário crer em Jesus, nós percebemos que no final, tanto do Reino do Norte, como o período que antecedeu ao exílio babilônico, o número de profetas foi maior como de costume.
Abacuque profetizou em um contexto que Jeremias já havia profetizado, um momento em que Naum já havia profetizado, um contexto também em que Sofonias também já havia profetizado. Portanto, Deus estava avisando sobre a questão do arrependimento, a necessidade de mudança. Deus estava bradando que a justiça haveria de chegar. Então esse é o contexto no qual está inserido o profeta Abacuque. Tópico de número 2, a crise do profeta. Subtópico 1, a maldade de Jerusalém. Como disse agora há pouco, é importante perceber que o livro do profeta Abacuque inicia em um momento de crise do profeta. O profeta olha para a sua terra, olha para o reino do sul, não entende tudo o que está acontecendo ali, porque ele vê maldade, ele vê violência, ele vê injustiça, algo inclusive que o profeta Jeremias também já havia pregado. Quando nós falamos aqui em aulas anteriores acerca de profetas que levantaram a sua voz, muito se falou acerca da idolatria, muito se falou a respeito das injustiças sociais, muito se falou acerca da maldade que havia chegado e imperado no Reino do Sul. E olha, isso não era aquilo que Deus havia ensinado para o seu povo. O povo do Reino do Sul era formado por duas tribos do reino dividido. Quais eram elas? Tribo de Judá e tribo de Benjamim. As outras 10 tribos compuseram o Reino do Norte, que neste momento já havia sido destruído pelos assírios. Então nós percebemos que aqui este povo, que foi moldado por Deus, que recebeu o ensino por meio das leis, por meio dos rituais, por meio da passagem no deserto, por meio de tudo aquilo que Deus já havia feito no meio deles, neste exato momento parece que se esqueceram de tudo que foi ensinado, e é por isso que Abacuque olha e não entende a maldade. E ele me parece em um dado momento querer entender essa situação e faz uma pergunta de muita sinceridade ao Senhor. Ele diz assim, Abacuque 1:2, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ele estava vendo o nível de violência, o nível de injustiça, o nível de calamidade que estava assolando ali o Reino do Sul. Olha para Deus e diz: até quando, Senhor? Até quando? O profeta não está entendendo porque ele vê pessoas justas sendo injustiçadas. Ele vê pessoas sendo maltratadas. Ele vê pessoas perdendo as suas propriedades, quando a lei ensinava claramente que na época do perdão haveria de haver recomposição das terras. Os tribunais estavam cheios de problemas a serem resolvidos, contudo, a lei estava sendo manuseada de forma escusa e o juízo estava sendo pervertido. Os anciãos aceitavam suborno e as testemunhas locais mentiam. Não havia justiça. O povo de Deus havia se contaminado e talvez se tornado pior do que outras nações. Neste momento o profeta olha e diz: Senhor, eu sou profeta teu. Eu não estou entendendo porque o Senhor não faz nada. Faz uma oração de muita sinceridade, uma oração que nos ensina muito sobre o nosso relacionamento com o Senhor. O profeta questionou como Deus poderia tolerar tudo aquilo e não intervir no meio do povo. Afinal, ele não estava vendo a intervenção divina. É importante isso aqui, nós ressaltarmos isso. O profeta está abrindo o seu coração diante da percepção que ele estava tendo dos fatos. Não necessariamente era aquilo que estava acontecendo em meio ao plano de Deus. Afinal, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas, continua no controle de toda e qualquer situação. Quantas vezes nós fazemos questionamentos semelhantes? Nós não vemos, nós não entendemos, nós não compreendemos e por isso somos levados a questionar. Neste momento, o profeta abriu seu coração, entrou em crise, mas procurou a pessoa certa. Ele procurou Deus. Quantas vezes você entra em crise e vai para as redes sociais, e vai para lugares que não deve ir conversar com pessoas que não deve conversar? Muitas vezes você acaba influenciando negativamente outras pessoas por causa de crises que você está vivendo. Deus está falando para mim e para você. Está em crise? Fala com o teu Senhor. Abre o coração para Ele. Ele sim
pode dar as respostas que tanto você precisa. Subtópico número 2, o questionamento do profeta. Seria este questionamento uma murmuração perversa? Algumas pessoas julgam Abacuque pela sua oração inicial. Falam que Abacuque estaria murmurando, mas não é assim que nós percebemos por meio da palavra de Deus. Primeiro, que Abacuque não estava falando de alguém, estava falando para alguém. Abacuque não estava falando de Deus, Abacuque estava falando para Deus. Esse é um princípio importantíssimo. Não fale de alguém, fale para alguém. É mais importante, é mais sincero e é a forma como o crente deve se conduzir. Abacuque em nenhum momento fala que Deus não poderia fazer nada. Pelo contrário, Abacuque é aquele que se coloca diante de Deus em sua oração, em seu clamor e diz, em outras palavras, Senhor, se tu quiseres mudar essa situação, tu podes. Então por que o Senhor não faz nada? Eu não estou entendendo essa situação. Em nenhum momento Abacuque coloca em xeque o poder de Deus, a soberania do Senhor. Em nenhum momento Abacuque fala que Deus não está no controle de tudo. Pelo contrário, por reconhecer que Deus está no controle, ele fala, por que então, Senhor, o Senhor não intervém nessa situação? Então nós percebemos que Abacuque sim abre o seu coração, entra em crise, apresenta um momento de titubear na fé, mas não murmura contra o seu Deus. Ele apresenta uma petição ao seu Senhor. E no capítulo 2 e 3, nós percebemos que ele é tratado na declaração de Deus para o seu profeta, que o justo viverá pela fé. Uma palavra escrita em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, repetida por Paulo lá em Romanos, e que mudou a situação lá na revolução chamada de Reforma Protestante. Deus continua falando por meio da sua palavra, ela é atual, e essa palavra é para mim e para você. O justo vive pela fé, não por aquilo que ele vê, não pelas circunstâncias, não pela sua crise, muito menos pelo noticiário. Ele vive pela fé nas promessas, pela fé no poder do seu Deus, pela fé na confiança naquele que pode mudar todo e qualquer cenário. Está em crise? Ei, abre o coração para Deus. Leva a tua crise para o teu Senhor. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar esse cenário na tua vida. Perceba que como Abacuque temos liberdade para apresentar a Deus nossas dúvidas e questionamentos. O que Deus espera de nós em nossas orações não são palavras rebuscadas, ditas de forma mecânica, mas sim um diálogo sincero com Ele. Jesus ensinou que em nossas orações nós precisamos abrir o nosso coração e sermos o mais sincero que podemos ser. Afinal, Deus conhece a nossa mente, Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece os nossos sentimentos. Não adianta nada eu entrar em oração dizendo que está tudo bem, se não está tudo bem. Seja sincero com Deus. E onde, pastor, eu devo fazer isso? Lá no secreto, no teu secreto. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é questão de falar, é questão de abrir o coração e ser o mais sincero com o teu Senhor. Subtópico de número 3, a resposta de Deus. No entanto, uma coisa muito séria nós aprendemos aqui. Deus sempre responde oração. No entanto, o não também é resposta. Aquilo que nós não queremos ouvir também é resposta. Não necessariamente Deus vai responder as nossas orações de acordo com a nossa vontade. Não esqueça, você é servo, Ele é soberano. Nós precisamos compreender, assim como Jó compreendeu lá no capítulo 42, dizendo, bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nesse momento em que Abacuque abre o seu coração para o Senhor, não entende o que está acontecendo, no capítulo 2 nós percebemos Deus responder a Abacuque, dizendo, tá bom Abacuque, não se preocupa, eu já estou intervindo nessa situação. Virá o povo da Babilônia, os caldeus, e serão instrumento de justiça para o reino do sul, para o povo do reino de Judá.
Talvez aquilo tenha intensificado a crise de Abacuque. Afinal, quando ele orou, talvez esperasse que Deus respondesse: "Ô filho, eu vou cuidar dessa situação, agora haverá paz, agora o reino de Judá será um reino de esperança, o reino de justiça." Mas não, Deus fala: "Filho, neste momento é tempo de exercer a minha justiça. Esse povo me irou, e o povo da Babilônia irá oprimir este povo, irá atacar este povo, porque eu estou mandando, assim diz o Senhor." E aí o nosso nobre profeta Abacuque entra em uma nova crise. Quem não entraria? Você não entraria? Já pensou? Você pede: "Senhor, ajeita essa situação na minha vida." Aí Deus pega e fala assim: "Eu vou tirar isso da tua vida de uma maneira definitiva." Aí você fala: "Não, Senhor, não é bem isso que eu queria." Não é assim? Quantas vezes nós entramos em crise porque não entendemos o agir de Deus? Abacuque questiona mais uma vez. Ele diz: "Como pode, Senhor? Eu considero os babilônios piores do que nós aqui do reino de Judá. Como pode o Senhor pegar um povo pior que a gente para exercer a justiça sobre a gente? Eu não compreendo o que está acontecendo." Não tem aquele emoji da mente explodindo? Naquele momento eu percebo que Abacuque tem uma verdadeira revolução em sua mente. Ele não entende aquilo que Deus está falando. Como pode uma nação tão pecadora, uma nação pior, exercer o juízo de Deus para o reino de Judá? Mas nós veremos já já que Deus é aquele que não deixa o seu povo sem resposta. Quando nós entendemos que precisamos confiar na providência do Senhor, entregar tudo nas mãos dele e ele sabe o que faz, aí sim nós descansaremos em Deus por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. Não esqueça, Deus vai responder a tua oração, mas nem sempre a oração será com sim. Muitas vezes você receberá o não de Deus. Outras, você ouvirá aquilo que você não quer ouvir como decreto da parte de Deus. O que cabe a você? Procurar em Deus, compreender qual o seu plano, entender a sua vontade e saber que a sua vontade é boa, perfeita e agradável em toda e qualquer situação. Tópico de número 3, a fé como forma de vida. Subtópico 1, aguardando uma nova resposta. Nós percebemos e aprendemos uma outra coisa aqui no livro do profeta Abacuque. Eu falei, um livro pequeno, apenas 3 capítulos, mas que nos ensina muita coisa. No capítulo 1 nós percebemos a crise do profeta. Ele coloca diante de Deus o cenário que ele está vendo e em um dado momento se questiona: até quando o Senhor não intervirá? Deus dá uma resposta ao profeta, diz que vai intervir sim, vai pegar a Babilônia e usar como instrumento de juízo para ajudar. Mais uma vez o profeta entra em crise, faz um novo questionamento a Deus. Só que neste momento ele toma a melhor decisão. Ele decide escutar a voz do Senhor. Ele diz que: "Me coloco na torre de vigia, eu vou ficar vigilante, atento aos sinais." E é assim que nós devemos fazer, queridos. Oramos, pedimos uma resposta de Deus, então se coloca na torre de vigia igual a Abacuque. Você vai olhar as coisas não de maneira normal, você vai olhar tentando enxergar a resposta de Deus, você vai ouvir tentando escutar a voz do Senhor, você vai perceber o mundo que está à sua volta, tentando sentir aquilo que Deus quer falar. Não esqueça, Deus continua falando conosco. Deus fala conosco por meio da sua palavra, Deus fala conosco por meio da sua criação, Deus fala conosco de maneira natural e de maneira sobrenatural. O problema é que a gente está esperando Deus sempre falar conosco da maneira sobrenatural. Nem sempre você ouvirá o seu nome de maneira alta e clara, dizendo: "Fulano de tal, eis que quero falar contigo." Muitas vezes é no teu devocional que o Senhor vai falar com você, muitas vezes é no teu momento de oração que o Senhor vai falar com você, às vezes é no culto, lá no meio da palavra, no louvor. Deus vai falar com você, até mesmo contemplando a criação dele, ele está falando com você. Então abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, deixe os seus instintos atentos para ouvir a voz do Senhor. Se coloque na torre de vigia, assim como fez Abacuque. Subtópico número 2, a nova resposta de Deus. Neste momento, então, mais uma vez o Senhor responde. Mas dessa vez, Abacuque começa a entender o plano de Deus, porque ele fala: "Abacuque, eu conheço a Babilônia, eu sei quem é este povo, o juízo também chegará para eles."
e fala que o profeta deveria esperar o tempo, apesar de ele não estar vendo, apesar de não estar percebendo, Deus estava no controle da situação. No tempo certo, Babilônia seria usada como instrumento contra o povo judeu, mas o juízo também chegaria para a Babilônia. E seriam coisas diferentes, afinal, Deus tinha uma promessa, uma aliança com o reino de Judá. Mas Deus não tinha essa mesma aliança com a Babilônia. Então, por mais que o juízo viesse para assolar o reino do sul, havia uma promessa de restauração. Havia uma promessa de que o povo seria levado cativo, mas que voltaria após 70 anos desse cativeiro. Deus é fiel, cumpre suas promessas. Então naquele momento cai a ficha do profeta. Naquele momento o profeta entende que crente que é crente não seguia pelas aparências, não seguia por aquilo que ele vê. Crente que é crente seguia pela fé, vive no salto da fé, não salto irracional, mas suprarracional. Eu não preciso ver, eu preciso acreditar, eu não preciso entender, eu preciso continuar confiando no Senhor. Ele é rei, ele é absoluto, ele continua no controle da história, ele continua no comando de todas as coisas e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Deus fez questão de mostrar para o seu profeta que ele conhecia quem eram os babilônicos. Ele falou que aquele povo gostava de se embriagar, que era um povo que gostava da maldade e que se achava superior a outros povos, dizendo que venciam as guerras com as suas próprias forças, que subjugavam as outras nações e não tinham piedade dos seus inimigos. Portanto, Deus mostrou que conhecia sim aqueles da Babilônia e que no momento certo a justiça chegaria. O povo poderia descansar. O povo judeu tinha uma promessa, um reino eterno haveria de vir por meio da semente de Davi. Jesus, o Messias prometido, haveria de chegar. Então, de maneira alguma, o reino do sul seria exterminado. Havia uma promessa de restauração. Deus é fiel. A necessidade que o profeta tinha era de abrir os olhos da fé e confiar no Senhor, assim como nós precisamos ter a mesma convicção nos dias de hoje. Subtópico de número 3, o triunfo da fé. É neste momento em que o profeta enxerga que é necessário que vivamos pelos olhos da fé. É neste momento que ele percebe que ele não precisa ver as pessoas com casas, ele não precisa ver as pessoas sofrendo justiça, deixar de haver injustiça, violência e todo o mal que estava ocorrendo naquele lugar, para ele perceber que Deus era fiel. Não, porque os olhos da fé enxergam a promessa, os olhos da fé enxergam aquilo que não é palpável, aquilo que não está na nossa frente. Então nós vemos aquela linda oração que ele faz, que tanta gente fala, mas que não entende o sentido, porque realmente é muito difícil declarar o que Abacuque declarou em seu livro, especificamente no capítulo 3. A partir do versículo 16, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais, não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para instrumentos de cordas. Nós percebemos que Abacuque, o profeta que começou questionando o agir de Deus, a partir do momento em que ele parou para escutar, parou para abrir o seu coração, parou para ser tratado por Deus, ele compreende que não são as situações materiais que fazem com que tenhamos fé no Senhor, mas é a fé no Senhor que nos faz enxergar, ter esperança em meio à situação de calamidade material. Nessa crise, nessa pandemia, eu quero te convidar a ter aberto os olhos da fé e a entender que Deus está no controle de tudo e que não abandonou o seu povo. Há uma promessa para cada um de nós, só que a promessa que Deus tem para cada um de nós, assim como tinha ali especificamente para o Reino do Sul, não era de que não haveria problema. O Reino do Sul teria problemas, seria levado cativo para a Babilônia, mas depois de 70 anos retornariam.
para nós é que nós teríamos provações, mas Jesus falou que nós deveríamos ter bom ânimo. Ele já venceu o mundo e aquilo que ele conquistou para nós, nem a morte pode roubar. Aquilo que Deus tem para mim e para você não é terreno, é celestial, não é passageiro, é eterno, é para ser gozado ao lado dele na pátria celestial. Eu quero concluir com 3 coisas para você guardar no seu coração. O justo vive pela fé. Nunca esqueça disso. Segunda coisa, o que Deus espera de nós em nossa oração não são palavras rebuscadas ditas de forma mecânica, mas um diálogo sincero com Ele. A terceira coisa é que a declaração de Abacuque tornou-se a pedra fundamental da justificação pela fé na teologia paulina e na Idade Média, com Lutero representou a confissão essencial da reforma protestante. O justo viverá pela fé. O justo continua vivendo pela fé. Nunca esqueça disso. Você não precisa ver, você precisa continuar acreditando. Continue confiando no teu Deus. Continua no controle da história. Ele continua reinando absoluto por toda a eternidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus, agradecer a Ele por mais uma aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse livro tão precioso. Obrigado pelas lições que Abacuque nos traz. Obrigado por tratar o seu profeta e tratar a nós por meio desse ensino. Continua falando em nossos corações, reverbera isso em nossos pensamentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, glórias dou ao nome do Senhor pela tua vida. Obrigado pela tua companhia até esse momento. Gostou? Deixa um like, coloca um comentário aí, tá com dúvida? Pode escrever, nós vamos responder todas as perguntas pessoalmente. Manda esse link para alguém, convida uma pessoa para se inscrever em nosso canal e nos ajuda então a levar mais adiante esse ensino tão importante que pode abençoar tanta gente. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe a tua família, os teus trabalhos e os teus planos. E não esqueça, ame a palavra de Deus.